Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vou dar um oi para esse povo aqui. Vou começar acenando. Tudo bem, gente? Boa noite. Então, como prometido, né? Hoje a nossa live é demonstrativa. Nós vamos estar demonstrando para vocês um design de sobrancelhas. Eu vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizo aqui durante o design, né? Quais são os materiais, o que é importante, tá em mãos. E eu vou esperar um pouquinho o povo entrar aí. Por enquanto eu vou dando um oi para essa galera que já tá aqui ao vivo comigo. Se vocês conhecerem designers de sobrancelhas, que seja interessante para elas verem essa live, pode pegar esse aviãozinho que tá aí e mandar para suas amigas. A minha modelo já está aqui. E eu já vou mostrar para vocês o material que a gente vai utilizar, tá, gente? Vamos esperar o povo entrar um pouquinho. E aqui eu já vou virar minha câmera para vocês verem os materiais que já estão aqui, ó. Então, aqui a gente já tem os materiais que eu costumo usar: tesourinha, a vassourinha e a pinça, tá? Eu sempre tenho em mãos duas cores de lápis. Para quê? Para que eu possa mostrar para minha cliente na hora do design. Se ela tiver alguma falha, eu já mostro para ela como ficaria uma rena. É bem interessante isso, gente. Porque aí você já é uma forma de você demonstrar ali para sua cliente como que ficaria uma rena nela. Elas gostam muito. Aqui eu tenho álcool 70, que eu utilizo para fazer asepsia da pele. Tenho aqui um calmante de pele, que a gente usa depois, para acalmar a sobrancelha, porque fica um pouco irritada por conta da remoção dos pelos. E eu tenho algodãozinho em disco. Esse algodãozinho aqui é de uma marca específica que eu gosto, porque ele não solta aqueles fiapinhos. E ele é bem macio também. Então, esse é o material que eu utilizo para fazer o design. Agora, eu vou posicionar aqui na minha modelo. Tá aqui a minha modelo. E eu já vou mostrar para vocês que as sobrancelhas dela aqui. As sobrancelhinhas dela, ó, estão bem grandinhas. Então, a gente vai tirar esse excesso de pele, de pelos. E antes eu vou mostrar pra vocês como é que eu corto essa sobrancelha, porque que tem uma maneira correta de tá fazendo o corte. E aonde deve começar, onde deve iniciar, onde deve terminar essas sobrancelhas, porque muitas vezes você vai atender uma pessoa de sobrancelhas que nunca foram removidas, né? Nunca foram tiradas. Então, a gente, na primeira vez que a cliente vem, a gente traça uma linhazinha para ver onde ela deve iniciar, onde ela deve terminar. Por que é legal isso, gente? Porque aqui a gente mostra para a cliente o espaçamento correto das sobrancelhas. Então, se tiver faltando no início da sobrancelha, já é uma deixa aí para você falar para ela: olha, não pode tirar muito aqui, a gente tem que deixar crescer, porque o início dela tá muito espaçado. Então, é legal a gente fazer
uma demonstração aqui de onde deve iniciar e onde deve terminar, para que ela possa ter essa noção também. Eu vou pegar aqui o meu fiozinho que eu utilizo para fazer essa demonstração. Eu vou ensinar para vocês aqui um jeitinho de marcar o fio. Então, eu pego uma linha normal, uma linhazinha, e aqui no meio dessa linha, eu pego o meu lápis dermatográfico, ó, e vou traçar esse fio aqui. Vou escorregar esse fio no meu lápis dermatográfico, tá? Tem uns fios, gente, que eles já vêm com esse pigmento aqui, mas eu não gosto, porque aí quando você vai enrolar no dedo, ele acaba sujando o dedo, porque ele é inteiro pigmentado. Então, eu pigmento só o meinho do fio aqui, ó, onde eu vou precisar para fazer a marcação na pele da minha modelo. Fazendo isso, a gente vai passar aqui no meio da glabela, tá? Passando o fiozinho no meio da glabela, olha lá como ele já marca, ó, já faz a marcação certinha, ó. Aí, eu venho com o meu paquímetro e eu vou medir aqui o início da sobrancelha. Aqui, eu já vou verificar se elas estão iguais, ó, na mesma medida. Se elas não estão, muitas vezes a cliente, ela tem aqui no início da sobrancelha um ladinho que ele é bem espalhadinho, e o outro lado, geralmente, é mais certinho os fios, né? Com caimento melhor. Acho que dá pra tirar os comentários. Acho que a gente vai tirar os comentários aqui. Tá atrapalhando os comentários, meninas? Pode ativar. Depois vocês podem escrever, depois eu vou abrir ali. Vocês podem ir fazendo perguntas. Tá atrapalhando os comentários aí? Elas estão vendo bem? Veja se alguém escreve aí se tá atrapalhando os comentários. Se estiver atrapalhando, vocês falam e a gente desativa os comentários. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente também vai respondendo já. Então, como eu tava falando, muitas vezes um ladinho da sobrancelha, ele é bem espalhadinho e o outro lado tem um caimento melhor. E antigamente se fazia muito isso, hoje já não tem mais essa visão, né, de remover esse espalhadinho. Então, muitas vezes a cliente vem com quase um dedo aqui de diferença de uma sobrancelha para outra, porque ela removeu todo o espalhadinho aqui da sobrancelha, esses cabelinhos arrepiadinhos que geralmente tem de um lado da sobrancelha. Hoje não se faz mais isso, né, mas antigamente se fazia bastante, e aqui fica uma deixa para vocês mostrarem para ela se tá correta essa marcação. Se não tiver correta, você já pode falar para ela, olha, a gente vai deixar crescer um ladinho da sobrancelha, porque tá muito espaçado, elas devem ter o mesmo espaçamento entre as duas aqui. E você pode já ir conversando com ela e demonstrando autoridade, né, que você sabe o que você tá fazendo. Aqui, para medir o final da sobrancelha, e se ela essa cauda tá numa altura correta, eu pego aqui no meinho, aqui da orelha dela, bem aqui no lóbulozinho, eu coloco o meu fio lá em cima, ó, e eu vou passar uma linha aqui, ó, bem no meio. Essa linhazinha aqui, esse risquinho, ele vai me mostrar o ponto alto que deve ter a cauda e o meio. Para que o outro lado seja igual, esse X aqui vai ter que se encontrar. Então, eu pego no lóbulozinho dela lá de novo, passo na cauda e vejo se ele se encontra lá, ó. Aqui ele já mostrou aonde tá o ponto alto da minha sobrancelha e aonde deve estar a cauda dela, onde deve finalizar a cauda. Geralmente, gente, uma sobrancelha, ela tem entre 5 e 5,5 de comprimento. É muito difícil uma sobrancelha dar 6 de comprimento. Mas mesmo assim,
A gente dá uma medida aqui na sobrancelha dela. A gente marca aqui no finalzinho do nosso paquímetro, ó, o início da sobrancelha nessa linha que você fez o início e trava lá, ó, ele já fica marcadinho. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Coloca a pontinha no início da sobrancelha e trava lá o finalzinho dela, ele já marca lá o finalzinho que você deve posicionar o seu paquímetro. Gente, tudo isso ele é repassado para vocês passo a passo durante o nosso primeiro módulo do nosso curso, tá? Aqui eu já tenho o ponto alto da minha sobrancelha, gente, ó. Marcando do início e aonde começa ali a minha queda, ó. Marcando do início onde começa a minha queda, ele dá certinho o ponto alto da sobrancelha. E aí, depois de feito isso, eu vou começar a fazer a limpeza desses fios. Então, aqui no meu algodãozinho, eu gosto de usar o álcool 70, como eu falei pra vocês, pra fazer a asepsia da pele. E eu começo removendo sempre os pelinhos aqui pela cauda, ó. Estico bem a pele, sempre muito bem esticada. Quanto mais esticada a pele tá, menos dor a nossa cliente vai sentir. Então, a pele sempre bem esticadinha. Como eu já marquei o ponto final aqui da minha sobrancelha, então eu já sei que os pelinhos ali a gente vai remover. A gente remove os pelos mais próximos aqui da sobrancelha e depois a gente vai fazer uma outra medição para ver se a gente precisa se aproximar um pouco mais. Aqui é só uma limpezinha para vocês verem, mas se eu fosse fazer uma rena aqui nela, eu já poderia fazer a rena, fazendo as marcações e fazer a rena antes de remover os pelinhos, porque aí a rena já vai agindo enquanto eu faço a limpeza. Também é bem interessante fazer dessa maneira. Tem alguma pergunta aí? Não. Se quiserem fazer alguma pergunta. A Ana já tá filmando ali pra mim e já tá dando uma olhada ali. Então, os pelinhos bem próximos eu vou deixando, porque depois a gente vai fazer uma outra marcação. Aqui eu tiro os pelos que estão mais longe do desenho. Se a cliente é uma cliente muito dolorida, gente, uma dica bem legal que eu dou pra vocês é que enquanto ela tá ali na recepção, aguardando, a sua secretária, ela pode passar um anestésicozinho tópico, que quando ela entra na sala já tá um pouquinho anestesiada. Se é uma cliente que sente muita dor, com certeza vai ser um diferencial aí pro seu atendimento. Por enquanto, eu não faço o corte das sobrancelhas, tá? O corte das sobrancelhas eu deixo pra fazer depois que eu tiro um pouco desse excesso. Eu, por enquanto, estou tirando o excesso longe do desenho e depois eu começo a me aproximar. Essa live vai ficar gravada, né? Essa live vai ficar gravada. Eu não sei por quanto tempo, mas ela vai ficar lá no feed, sim. Então, aqui, ó, havia feito a medição ali de onde inicia a minha sobrancelha. Eu vou respeitar essa medição. Sempre, vocês veem que eu sempre tenho 3 pontos de esticamento aqui, ó, para que a minha pele sempre esteja bem esticadinha. Quanto mais esticadinha a pele tá, menos dor ela vai sentir.
E também menos chance de você dar aquela beliscadinha na pele que de vez em quando acontece. Às vezes uma pele mais flácida, ela vai... Você corre o risco de dar uma beliscadinha. Então, por enquanto, é só os pelinhos mais distantes do desenho. Daqui a pouquinho eu já vou escovar ela para vocês verem como é que eu faço o corte. Aqui eu já tenho uma cliente que ela tem bastante pelinhos brancos. Essa cliente aqui é uma cliente bem propensa a fazer uma rena. Então, se você oferece para ela, explica para ela que os pelinhos brancos, eles dão a impressão de uma sobrancelha falhada, mas muitas vezes não é porque ela tá falhada, muitas vezes é porque ela tá com muito pelo branco. E aí, para quem olha, não enxerga o pelinho branco, né? Porque ele não faz volume na sobrancelha. E ela acaba ficando com um aspecto de muitas falhas. Quando você explica isso para ela, há uma grande chance de você vender junto com esse design uma rena. Porque ela vai entender e vai querer melhorar, né? Lógico, todo mundo quer melhorar. Ou uma rena ou uma tintura de sobrancelhas. Se é uma cliente que ela não apresenta que ela gosta de sobrancelhas mais marcadinhas, é uma cliente que dificilmente usa um lápis na sobrancelha, você oferece para ela uma tintura de sobrancelhas, porque ela vai se adaptar melhor. A tintura de sobrancelhas, ela não dá cor na pele, ela vai dar cor só no pelo. Já a rena, ela deixa as sobrancelhas mais expressivas, porque além dela colorir os pelos, ela também vai colorir a pele, tá? Então, você tem que saber identificar qual é o público que tá deitado na sua maca neste momento, para você aprender a falar para ela quais são as diferenças, porque às vezes a gente recebe clientes que elas já fizeram rena uma vez na vida e ficaram super traumatizadas, porque a rena ficou muito forte, então ela não quer mais saber disso. E aí você tem que saber entender esse trauma dela, né? E saber explicar para ela que não, que provavelmente a profissional ela não tinha habilidade, e que por isso que isso aconteceu. Porém, você tem uma outra alternativa, que é a tintura de sobrancelhas. E eu vou estar mostrando para vocês marca de tinta que eu utilizo, a marca de rena que eu utilizo também. E o anestésico. E o anestésico também, mas tudo isso, gente, tá bem especificado para vocês lá dentro dos módulos do nosso curso. Então, vocês podem estar tendo acesso a isso. Quando você tem uma recepcionista e você conhece o perfil da sua cliente, que ela é muito dolorida e tal,
principalmente as meninas mais novinhas que estão iniciando com a remoção dos pelinhos, elas são mais sensíveis. Então, quando você oferece um anestésico, gente, é uma coisa tão baratinha, mas você ganha cliente só nesse diferencial, é incrível. Porque ela não vai querer ir em outro lugar que ela passa dor, sendo que com você ela não passa. Agora eu vou começar a limpar, ó, a parte superior aqui do nosso desenho, e agora eu entro com o corte das sobrancelhas. Eu já tirei o excesso de baixo, só o excesso. Eu vou traçar uma linha ali para vocês verem como que eu determino realmente onde essa sobrancelha deve terminar. Quando eu vou fazer o corte das sobrancelhas, eu não penteio as sobrancelhas para baixo, eu só penteio elas para cima. Isso é muito relativo, tá? De profissional para profissional. Eu não gosto de pentear para baixo as sobrancelhas, porque eu acho que os pelos acabam ficando muito curtos, então eu só penteio para cima. E aí, o que tá acima do nosso desenho, ó, eu vou dando um corte. Só que eu vou dando corte só nas pontinhas. Se caso, depois que eu terminar esse design, eu vejo que precisa de mais um cortezinho, eu dou, mas daí lá no final. Por enquanto, eu corto bem de longe, assim, ó, tem um bem compridão aqui. Agora, eu vou fazer o desenho dos pelinhos em cima. Como que eu determino aqui? Eu vou travar uma linhazinha aqui, ó. Isso daqui pra mim, hoje em dia, já é tudo imaginário, essas linhas, tá, gente? Hoje eu já não desenho mais. Mas se caso você tá começando e você não quer se perder ali no desenho, você pode estar travando essas linhazinhas, ó. Ela vai do início da sobrancelha até o ponto alto, para que você tire só os pelinhos que estão pra fora. Interessante de fazer essa marcação também é a hora que você vai aplicar uma rena. É legal você travar essas marcações para que você entregue uma rena bem bonita, uma sobrancelha bem desenhada. Aqui embaixo, ó, eu também posso travar uma linhazinha, ó. Se eu travo uma linhazinha aqui embaixo, ó, eu já sei que aqui, ó, bem aqui nesse pontinho aqui, ela tem uma falhinha. Ó lá. Eu travei a minha linha, ela tem que passar uma linha reta aqui, e eu já sei que ali, ó, tem uma falhinha. Travo a mesma linha aqui desse lado. Você veja que sempre as linhas, elas se encontram aqui em X, ó. E a linha de baixo também. Então, ela vai se encontrar aqui, a linha você tem que imaginar que ela está sempre passando retinha aqui. E agora eu sei que ali também tem uma falhinha, ela tem uma falhinha dos dois lados. Ela tem uma falhinha aqui, tá vendo que esses pelinhos aqui eu não tirei, ó? Então, ela tem uma falhinha aqui, ó. E ela também tem uma falhinha aqui, ó. Esses pelinhos aqui, ó, a gente pode explicar pra ela que são pelinhos que devem crescer, pra ela deixar crescer aqui no meio. Isso daqui, quando você mostra pra ela, ela também é bem propensa a aceitar uma reninha aqui pra fechar. Por que a rena e não a tintura nesse caso? Porque a rena vai dar um voluminho aqui, ó, vai pegar um pouquinho na pele e vai dar um voluminho aqui, ó, onde ela tem essa falhinha. E aqui a gente trava a outra linhazinha, ó, a gente também vê que ali tem a falhinha. É no mesmo local dos dois lados. Como eu travei a linhazinha em cima, agora eu posso tirar os pelinhos que estão pra cima da minha linha com segurança. Sem fazer falha aqui na parte superior das sobrancelhas. Como eu disse pra vocês, os anos de experiência já não me fazem mais travar essas linhazinhas. Quando a gente tá iniciando, é legal travar as linhas, para que você não se perca aqui no desenho e acabe tirando demais. Então, aqui, como eu tinha travado a linha anterior da cauda das sobrancelhas, eu já sei aqui que pra cima, ó, eu posso tirar os pelinhos com segurança. Se você quiser travar a linhazinha embaixo e em cima eu travei a linhazinha e agora eu tô limpando. Embaixo eu dei uma limpada de longe, né? Longe do desenho. E travei a linhazinha, mas essa linhazinha que eu travei aqui embaixo, se vocês quiserem travar ela antes de começar a limpar, também pode, não tem uma regra.
desde que você entenda aonde você deve parar. Ali, como a gente já sabe que tem uma falhinha, a gente pode tirar o que tá abaixo da nossa linha. Da linha que eu travei aqui, ó. Nada impede de você travar uma linhazinha aqui na cauda da sobrancelha também. Mas aqui é mais difícil de se errar, já que você tem o término da sobrancelha marcadinho aqui, já, né? Aquele que a gente marcou lá no início. Então, se eu fosse aplicar uma rena, ó, eu já tenho ela desenhadinha aqui, ó, pra aplicar a rena dentro desse meu desenho aqui. Sem você se perder no desenho. Mesma coisa a gente faz desse lado, que tiver pra cima da linha, a gente vai limpando. E é interessante trocar essas ideias, porque muitas meninas que iniciam no design, elas nem sabem que essas linhas podem ser travadas ali para trabalhar com segurança. E mesmo na aplicação da rena, a gente trava essas linhazinhas para aplicar a rena só dentro do desenho. E sabe o que é mais interessante? Quando você trava as linhazinhas e mostra para sua cliente onde estão as falhas, é muito bacana como elas entendem que você sabe o que está fazendo e elas falam, nossa, eu não sabia que tinha essa falha aí, o que que a gente pode fazer então? E aí já abre uma porta para você gerar um relacionamento com a sua cliente e mostrar para ela que você tem como melhorar, né? Tem uma opção para melhorar, que ou é a tintura de sobrancelhas ou é a rena. E aí é muito fácil você vender para ela, agregar aí na sua entrega de design uma rena. E aí, como ela já entendeu que você sabe o que você tá fazendo, ela acaba aceitando. Quando você mostra conhecimento, o que a gente faz aqui? Trava a linha de bonito? Não, a gente mostra conhecimento do nosso trabalho. Quando você já tem uma clientela formada, que os clientes já te conhecem, já sabem que você já confia no seu trabalho e você sabe exatamente o que você está fazendo, essas linhazinhas já vão deixando de serem desenhadas, porque você já tem habilidade, né? Mas quando é uma cliente nova, que nunca foi atendida por você, às vezes é legal, mesmo que você tenha a habilidade de fazer essas linhas imaginárias, né? Não precisa mais desenhar. Mas quando você desenha para sua cliente nova, para aquela que não te conhece ainda, essas linhazinhas, elas acabam tendo uma outra visão de profissional que você é. Então, é legal. Agora que eu já travei as linhas aqui, que eu já fiz a minha limpeza, eu posso estar limpando essa sobrancelha, os fiozinhos aqui, as linhazinhas que eu desenhei. E eu já vou mostrar outro truquezinho pra vocês, que a gente pode tá fazendo aqui, se por um acaso ela é uma cliente nova, não te conhece ainda, tem um pouco de receio de fazer a tintura ou a rena, tem outro truquezinho aqui que você pode ganhar a sua cliente, mostrando para ela que você tem conhecimento.
Quando você trava essas linhazinhas, é muito engraçado porque elas desenham o rosto. E já, dependendo da cliente, né? Se é, por exemplo, uma cliente oriental, você já vai ter conhecimento de face, já vai começar a desenvolver essa visão, e aí você já consegue desenhar diferentes sobrancelhas, dependendo do rosto que tá na sua frente. Você vai tendo conhecimento disso. Então, tudo que tá pra cima da linhazinha que eu travei, ó, eu tô fazendo uma limpezinha. A gente pode tirar os pelinhos aqui com bastante tranquilidade, porque são pelinhos que não vão fazer falta. Aí eu venho aqui, eu limpo as linhas que eu fiz. A minha clientinha, ela é loirinha, então tem bastante penugenzinha. Às vezes, quando você pinta, daí as penugenzinhas aparecem. Quais pinças você usa? Eu gosto muito dessa ponta de ouro aqui, ó. Mas pinça essa daqui é da Solingen, da Germani. Mas pinça é muita... É muito profissional, né? Adaptação do profissional, porque tem gente que se adapta a umas pinças bem molinhas, outras que precisam, eu mesmo, essa pinça aqui ela é mais durinha, então eu gosto mais. Mas tem gente que já se adapta a uma mais mole. Então é muito de... não tem, gente, é adaptação do profissional. Material de trabalho é conexão. Você tem que gostar do teu material de trabalho. Como eu já descobri ali que ela tem uma falhinha desse lado aqui, ó, e uma falhinha deste lado aqui, ó, o que eu vou fazer? Por exemplo, é uma cliente que tá me conhecendo agora, ela tem receio de fazer rena. Aí, a gente sempre vai ter aqui, ó, 2 lapisinhos, tá? Um castanho mais médio, castanho médio, tá? Para os pelinhos mais escuros. E aqui eu tenho um outro lapisinho, ó, que é um loirinho, ó. É um loiro, tá? Então, essas duas opções eu sempre tenho. Por quê, gente? Porque é interessante mostrar para minha cliente que a gente pode fazer uma reninha nela e que vai ficar natural. Aí você vai falar assim pra ela, olha, eu acabei de usar um lapisinho em você do tonzinho da rena que eu utilizo aqui. Então, quando você quiser, né, você pode tá agendando fazer uma renazinha, porque aí a gente vai tampar essa falhinha. Quando eu tô trabalhando com esse lapisinho aqui, gente, eu não marco jamais, olha, eu passo bem de leve. E aonde que eu passo? Mais na base da sobrancelha. Porque aqui em cima, gente, na parte superior do desenho, é onde a luz incide. Então, se a gente pesa demais aqui, fica uma sobrancelha extremamente pesada, ela não vai se gostar. Mas quando você trabalha a base da sobrancelha, você faz a marcação certinha, corrige a falhinha que ela tem aqui embaixo, dá um desenho para sobrancelhas incrível, só você pintando a base dela, gente. Não precisa marcar início da sobrancelha, não precisa marcar superior da sobrancelha. Você vai só passar um lapisinho bem de leve na base das sobrancelhas. Aí você já vai ganhar a sua cliente para uma rena da próxima vez, porque ela vai se amar. Olha a diferença uma da outra. Olha uma sobrancelha marcadinha na base e olha uma sobrancelha
cheia de pelinhos brancos, tá? E com ali a falhinha, ó, a mesma falhinha que tem do outro lado, eu tenho aqui. Então, olha como desenha o rosto. Olha como levanta o olhar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, a diferença de um lado e do outro, ó. Olha uma sobrancelha desenhadinha com uma rena, que seria a cor da rena que eu utilizaria pra ela, que é um castanho claro. Olha lá, gente, de um lado bem desenhadinha, só a base, sem marcar início, porque isso daqui é um trabalho de rena. Super suave no superior das sobrancelhas, só marcadinho embaixo, ó. E olha o lado que não está. Olha a diferença, gente. Quando ela se olhar, é lógico que ela vai preferir esse lado aqui. Porque olha como abriu o olho dela. Abre o olhinho um pouquinho, Marcinha. Olha como abriu o olhinho dela, olha como levantou, e olha aqui esse lado, gente, sem marcar base, olha a diferença. Então, você acha que ela não vai querer sair daqui assim? Com certeza você já ganhou essa cliente para a próxima vez ela marcar rena com você, com certeza. Você mostrar o espelho para ela assim, ela vai amar. Então, esse efeito que a gente dá, de um efeito muito leve, né, sem marcar, é o efeito que você faz ganhar a cliente. Essa cliente não te deixa mais. Pode ter certeza, porque ela não vai querer uma sobrancelha falhada assim, cheia de pelo branco, quando ela vê essa sobrancelha aqui. Então, gente, é demais a diferença que dá. É muito, muito grande a diferença. Vocês vejam. A gente removeu o mínimo de pelinho ali, só o que tava pra fora do desenho. E olha lá. Estão vendo a diferença do que é um design de sobrancelha? Isso aqui, gente, é pra ganhar cliente. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer desse lado aqui, ó. A gente vai pegar o lapisinho que combina com a pele dela, com o cabelinho dela. A gente sabe que é uma cliente loirinha, então a gente não vai assustar a nossa cliente. A gente vai vir aqui, vai fazer uma marcação, ó, só na base. Olha como eu passo o lápis, bem de leve, sem marcar. Só quero dar uma corzinha aqui pros pelinhos brancos dela e deixar a basezinha bem desenhada, ó. Tá? Eu vou abrindo aqui os pelinhos, no meio dos pelinhos, e vou entregando meu lápis bem de leve, onde ela tem as falhinhas aqui, ó. Isso é dominar o que você tá fazendo. Sem marcar, sem assustar. E não tem como ela dizer que esse lado aqui tava melhor do que o outro, né? Impossível. Olha lá como já vai fechando os pelinhos brancos, ó. E aí você fala pra ela que isso daqui é um efeito rena, só que é com lápis. Quando você tiver domínio e tiver entregando uma técnica shadow, ela já vai estar acostumada a receber isso daqui com a rena. E é lógico que ela vai querer que dure mais. Então, aí é a hora que você oferece uma micro de sobrancelhas para fechar aqui as falhinhas dela. Gente, essa cliente aqui, ela não larga mais você, porque ela vai querer se ver linda assim todos os dias. Olha lá, bem de leve, sem marcar início de sobrancelha, sem marcar parte superior, que é onde incide a luz, ó. Só fechando as falhinhas e cobrindo os branquinhos. Olha como desenhou. Já é outra sobrancelha. Nunca marca o início, deixa o início bem natural, porque a técnica rena e shadow é isso que a gente vende, naturalidade. E ela com uma sobrancelha super desenhadinha, ó. Sem assustar. E olha lá a cor que eu usei pra ela, ó. Por isso que você tem que ter sempre duas corzinhas, porque vai aparecer as mais clarinhas e vai aparecer as mais escurinhas. Nunca lápis preto, nunca, nunca. Você nunca vai usar uma cor preta de rena, como que você vai usar um lápis preto?
Então, nunca. Isso assusta a cliente, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Só trabalhando, ó, a base da sobrancelha. Vocês viram que aqui em cima eu nem passei lápis. Aqui em cima eu não passei nada, ó. Eu passo lápis só na base das sobrancelhas. Estão vendo? E olha como já é outro olhar. Essa cliente tá pronta para marcar da próxima vez uma rena com você. Com certeza ela vai querer. Ela vai lavar isso aqui, é um lapisinho. Aí ela vai falar, nossa, eu devia ter feito uma reninha, porque tava tão bonita a minha sobrancelha desenhadinha. Olha lá. E a gente finalizou o design. Gente, olha se não é outro rosto. Olha lá. Cobrimos os pelinhos brancos dela. Não marcamos nada em cima, no superior. Não marcamos nada no início. Só dando o desenho pra base. E olha lá que incrível já que fica. Sem marcar aqui o nosso desenho. Viram, gente? Como é facinho de fazer um design? Facinho, sem medo. Quando você tem o conhecimento de onde deve começar, onde deve finalizar, o ponto alto, a basezinha. Quando você tem esse conhecimento, é sucesso. Olha lá. E isso aqui ela precisa fazer de 15 em 15 dias, né? Dar uma limpadinha nas sobrancelhas. Quando você vende uma reninha pra ela, ela vai ficar uma semana se sentindo maravilhosa. Aí depois que ela acostumar com o efeito rena, ela vai falar pra você, ai, mas a rena dura tão pouco. Aí você vai falar pra ela assim, olha, eu tenho uma técnica que dura mais, que é a shadow, que vai ficar exatamente como a gente faz a sua rena. Então, a gente usa um lápis para montar uma estratégia de vender uma rena. E usa uma rena para montar a estratégia de vender uma micro. Estão vendo? E aí, uma coisa puxa a outra, gente. Mas quando eu faço isso daqui na minha cliente, eu já conquistei ela. Eu já ganhei o coração dela. Porque ela não vai querer se ver mais bicho cabeludo. Ela vai querer se ver com as sobrancelhas sempre, ó, desenhadinhas. Agora, deixa eu virar aqui para falar com vocês. Porque a gente vai bater um papo reto agora. Então, gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da demonstração. Lógico que foi uma demonstração bem simples, bem rápida, mas já deu para vocês terem uma ideia do que é um design com conhecimento, né? Aqui, ó, eu vou falar para vocês como que vai ser estruturado aqui a nossa apresentação, tá? No nosso curso. Então, a primeira fase ali do curso, ela vai estar mostrando para vocês as ferramentas, que eu já mostrei uma parte para vocês aqui hoje, mas as ferramentas que eu utilizo para fazer a tintura de sobrancelhas, qual é a marca, né, que eu escolhi para trabalhar, a marca de rena que eu escolhi para trabalhar e as cores. Você não precisa ter uma infinidade de cores, não precisa. Eu vou ensinar para vocês como é que faz, como é que você tem duas cores e com essas duas cores você faz qualquer cor de rena. A mesma coisa com as tintas de sobrancelha, você não precisa ter 10 tintas, castanho claro, médio, escuro, loiro, não. Com 3 cores eu trabalho com qualquer sobrancelha. A rena também, com 2 cores de rena eu trabalho qualquer sobrancelha. O lapisinho ali eu mostrei pra vocês um claro, um mais clarinho, mais escurinho. As ferramentas, então a gente vai falar sobre isso no módulo 2. No módulo 1 a gente vai estar mostrando todo o desenho, estratégia de desenho para cada rosto, como você dominar qualquer rosto, qualquer formato de rosto, como eu citei ali, né, pessoas orientais, como é que você visualiza isso. Então, gente, tem muita coisa legal, e eu assim, vou estar me dedicando de coração para que vocês saiam e tenham sucesso, né?
hoje se encerram as nossas vagas, tá? Já tem bastante meninas inscritas e eu não sei quando eu vou abrir a próxima turma, porque eu vou estar me dedicando a essas alunas que já se inscreveram. Então, a gente não sabe quando serão abertas as próximas turmas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando para nós lá no grupinho que a gente montou para as interessadas, né? Se tiverem alguma dúvida ainda em relação a esse nosso módulo. E o linkzinho para você se inscrever, se você ainda não se inscreveu, ele tá lá na bio, tá? Então é isso, meninas, eu vou me despedindo de vocês e eu espero que a gente esteja próxima nos próximos dias, tá bom? Essa live eu acredito que vai ficar gravada ainda até a meia-noite, né, que é quando se encerram as nossas vagas, para que vocês possam ali estar acompanhando um pouquinho, mas isso aqui, ó, é uma vírgula do que a gente vai estar entregando para vocês, tá bom? Então, muito boa noite, obrigada por estarem conosco e até o nosso próximo encontro. Um beijo, meninas! Até mais!